Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E quando nós pronunciamos essa bênção, eu creio que Deus ouve a nossa oração, porque ela é feita com sinceridade. Nós queremos que você seja abençoada, abençoado, minha amiga e meu amigo. E essa bênção não são as conquistas materiais. Claro que elas vêm depois. Primeiro vem o reino de Deus, depois vem as bênçãos, vem a justiça e então vem as bênçãos. Então, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento, abrir o coração daqueles que são sinceros diante de Deus, para que eles venham perceber e receber a bênção de Deus, que é a iluminação do entendimento. Iluminação do entendimento, para que então você possa saber, ter convicção, ter fé, coragem para aplicar na sua vida aquilo que Deus quer que você faça. E uma vez você obedecendo a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo, com certeza você vai tomar posse das bênçãos que Ele tem prometido na sua palavra. É o que Jesus disse: primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro. Mas o reino de Deus, como é que eu posso buscar o reino de Deus? Eu não vejo o reino de Deus. Mas Deus é Espírito. E como Espírito, Ele quer conduzir o seu pensamento, o seu coração, a sua vida. E isso, Ele não vai fazê-lo sem a sua permissão. Você tem que dizer: eu quero, eu aceito, eu me submeto, tão somente venha sobre mim, dirija os meus pensamentos. Porque até aqui eu só tenho feito burrada, minhas escolhas sempre são erradas, eu vivo uma vida de má qualidade, eu não tenho prazer na vida. Então, eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, venha conduzir a minha vida para que eu possa tomar posse de todas as demais bênçãos que a tua palavra promete. E é interessante, amiga e amigo, que Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão, grandeza, Deus conhece bem as pessoas que Ele escolhe para fazer dentro delas, para instalar dentro delas o seu trono, o seu reino, que é o reino de Deus. Isso aconteceu no passado, lá no Velho Testamento. Deus, quando mandou Moisés construir o tabernáculo, e dentro do tabernáculo, o tabernáculo seria, digamos assim, a igreja. E dentro do tabernáculo, ele mandou
colocar uma arca de ouro puro, que seria o local onde teria 3 coisas. A arca guardaria 3 coisas. Primeiro, os 10 mandamentos. Segundo, a vara de Moisés. E em terceiro lugar, também um pote com o maná, o pão que desceu do céu. Então são símbolos. A arca da aliança, que foi colocada dentro do tabernáculo, tinha então 3 coisas, vou repeti-lo. Os 10 mandamentos, a lei, a vara de Moisés e o pão, o maná, que Deus fez descer sobre o povo de Israel no deserto. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, quando nós nos submetemos à sua vontade, à sua palavra, obviamente, seus pensamentos, suas ideias, e obedecemos e praticamos, então, quando nós temos essa consciência de carregarmos dentro de nós a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é a vara de Moisés. A vara de Moisés era o guia, representa o guia, que é o Espírito Santo. O maná representa Jesus, o maná que desceu do céu. Então, são 3 coisas extremamente importantes. Primeiro, nós temos a lei, os 10 mandamentos, vem depois a vara de Moisés e depois o maná. Então, esses 3 símbolos representam, como já falei, a lei de Deus, a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, e o pão, que representa Jesus. Então, na arca, nós tínhamos os 3 elementos que representam a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós submetemos nossa vida à palavra de Deus, quando aceitamos, reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e deixamos-nos levar ou sermos guiados pela palavra de Deus, então o Espírito Santo sabe que, como seres humanos, seres carnais, seres sujeitos aos pecados, às coisas desse mundo, às concupiscências, etc., ele vem para dar-nos condições de carregarmos dentro de nós exatamente a Santíssima Trindade. Na lei, no cajado e também no pão que desceu do céu. Então, amiga e amigo, quando nós decidimos, permitimos que Ele seja o nosso Senhor, seja o primeiro na nossa vida, primeiro do que mãe, pai, filhos, marido, mulher,
família, primeiro do que tudo, dinheiro, posição social. Quando ele é o primeiro em nossas vidas, então nós obedecemos, nós o amamos, acima de todas as coisas e todas as pessoas. Jesus disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, seu irmão, etc., mais do que a mim não é digno de mim. Dentro da arca, ou melhor, dentro do tabernáculo, que era a igreja, representando a igreja, que representaria mais tarde, era representado pelo templo que Salomão ergueu, todo de ouro por dentro. E hoje somos nós, pessoas, seres humanos, em que vem o reino de Deus e nós aceitamos. O reino de Deus é de Deus, é Ele que reina. Então, se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que se submeter à palavra do rei. Senão, como o reino de Deus pode se instalar dentro de você? E uma das coisas que eu tenho notado nos comentários, no meu Instagram e também no Telegram eu não vejo comentário, mas no Instagram tem os comentários, as pessoas querem receber o Espírito Santo. Elas querem receber o diretor, o guia, o Espírito Santo, que é o cajado que representava antigamente, lá no tabernáculo, dentro da arca, representava o Espírito Santo, que era o cajado de Moisés, que guiava o povo de Israel. Os 10 mandamentos é a palavra de Deus, que está aí disponível para todas as pessoas, em todo o mundo. E o pão, ou o maná, é Jesus. Então, nós tínhamos na Arca da Aliança, construída lá por Moisés, os 10 mandamentos, que é a lei, o cajado, que representava o Espírito Santo, que é a direção. O cajado é o que guia as ovelhas, não é isso? Normalmente, o pastor tem um cajado na mão para guiar as ovelhas. Então, e tinha também o maná. Então, 3 tipos, uma analogia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, o que acontece? Por que o Espírito Santo não vem sobre muitas pessoas? Porque elas primeiro querem todas as coisas, que sejam acrescentadas todas as coisas. Depois o reino de Deus. Não vai dar. É impossível. Impossível. Primeiro o reino de Deus. Jesus disse: primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, você absorver o comando, o reino, o governo de Deus, o governo do reino de Deus na sua vida, na sua cabeça. Obedecer, viver na justiça, no que é certo, na verdade. E então, as demais coisas vão sendo acrescentadas com o decorrer dos dias, dos anos, etc. Então, por que muitas pessoas dizem: puxa, bicho, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas não recebi o Espírito Santo? Você não fez o principal. Você pode ter feito, você pode ter dado oferta, você pode ter feito jejum, você pode ter feito sacrifício, mas você não sacrificou o mais importante, que é o seu ser, que é a sua vida, que é a sua arca, digamos assim, para que venha sobre você, para que você se submeta à lei, à direção, que é o Espírito Santo, à lei, o Pai,
A direção, que é o cajado, é o Espírito Santo. E o pão, o maná, que representa Jesus, o Filho de Deus. Então, você não se sujeitou a sua vida nesse aspecto. E Deus sabe quem é quem. Ele conhece cada um de nós, os pensamentos, o que nós vamos pensar daqui a um ano, Deus já sabe o que nós vamos pensar. Todos os nossos sonhos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossas intenções, Deus sabe de tudo. Não há nada que esteja oculto aos seus olhos. Ele é Deus, é o Todo-Poderoso. Com a palavra criou todas as coisas, exceto o ser humano. Mas, quando a pessoa quer receber o Espírito Santo, ela tem que ter consciência de que, primeiro, ela tem que se sujeitar, obedecer à palavra de Deus, obedecer os mandamentos. Jesus diz: aquele que ouve e pratica a minha palavra, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Quer dizer, o amor a Deus não está relacionado com o sentimento do coração, não. O amor a Deus está relacionado com a inteligência, com a obediência, com o racional. Você obedece à sua palavra. Você faz o que tem que ser feito. Deixa de fazer o que não pode ser feito. Você vive na verdade e não na mentira e com mentiras, por exemplo. Então, a pessoa muda a sua maneira de ser, a sua conduta. É óbvio que ela vai ter que sacrificar. Não tenho dúvida, não há dúvida, claro. Você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha com vendas. Você é um negociante. Ou você vende alguma coisa. Com licença. E a gente sabe que o vendedor, muitas das vezes, ele tem que mentir, ele tem que enganar, ele tem que prometer uma coisa que não vai cumprir. Então, se você quer seguir Jesus e é um vendedor e vende ilusões, mentiras, enganos, você tem que deixar esse trabalho. Por quê? Porque você vai trabalhar com a mentira, você vai dar atenção à mentira, porque você vai ganhar da mentira. E quem ganha da mentira, lá na frente perde tudo. Perde tudo. O pior não é perder o físico, o material, é perder a alma. Esse aqui é o pior. Então, minha amiga e meu amigo, se você quer a Santíssima Trindade fazer morada dentro do seu ser, que é a arca, você tem que ser essa arca de ouro puro, puríssimo, onde é colocado a palavra de Deus, o Espírito de Deus e o Filho de Deus. Aí sim, você vai ser conduzido rigorosamente de acordo com a vontade de Deus. Porque ele vai ter o direito de conduzir a sua vida de acordo com a vontade dele. Você vai ter coragem, vai ter fé para obedecer a sua voz, a sua palavra. Ora, amiga e amigo, isso é o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus, em princípio, veio fisicamente, quando Deus colocou nas mãos, sob o domínio de Adão e Eva, toda a terra, todo o planeta. Tudo isso aí você vai dominar, e tudo que o planeta tem você vai dominar.
E quando Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus e entregaram o seu domínio a Satanás, então este mundo se tornou uma maldição, maldito. A terra se tornou amaldiçoada por causa do homem, do pecado do homem, porque entregou a sua autoridade, entregou o seu domínio para o diabo. Ora, entregando o seu domínio para o diabo, ele entregou também a terra, não entregou só a vida dele. Não, entregou todo o seu domínio. Então a terra foi amaldiçoada. A terra que não fazia gerar espinhos, começou a gerar espinhos. Então a terra é revoltada contra o ser humano, porque foi amaldiçoada por causa dele, por causa do seu pecado, porque não quis se submeter à palavra de Deus. Então, se você quer receber o Espírito Santo e ser um instrumento nas mãos de Deus, ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, o reino de Deus tem que descer sobre você. E para descer sobre você, você tem que se sujeitar às suas regras, se sujeitar às suas leis, seus mandamentos, se sujeitar ao seu caráter, o caráter da dignidade, da honra, da verdade, da disciplina. Bem, isso é o reino de Deus. Então, a arca da aliança era o reino de Deus que estava primeiro, em princípio, lá no tabernáculo. Depois ela foi colocada no templo erguido por Salomão. Depois, quando o templo foi destruído, a arca desapareceu. Desapareceu. Deus, obviamente, a escondeu, escondeu do ser humano. E agora ele quer colocar essa arca dentro daqueles que são sinceros, ainda que sejam pecadores, ainda que sejam um vil pecador. Deus, se vê sinceridade, ele escolhe para colocar a arca dele dentro dessa pessoa, que é o reino de Deus. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O Pai representado pela lei, pelos 10 mandamentos. O Filho representado pelo maná. E o Espírito Santo representado pelo cajado, que é o guia. Puxa, isso é muito rico, isso é muito glorioso. Isso é demais, isso é muito grande. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse isso. Jesus disse, e aquele que crê em mim, eu virei e o Pai, e faremos nele morada. E o Espírito Santo, porque ele carregava o Espírito Santo. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viremos e faremos nele morada. Que é a arca da aliança. Você se transforma numa arca da aliança para onde quer que você vá. Ainda que você esteja em casa, no trabalho, na escola, qualquer que seja o lugar, você será a arca da aliança. E a arca da aliança era intocável, era perfeitamente pura e era de propriedade exclusiva de Deus. Era e é de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que lá o apóstolo Paulo diz, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, não são todos, mas todos aqueles que sinceramente se adequam, se submetem à palavra de Deus, o reino de Deus.
Por isso Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais. Casamento, casas, conquistas, materiais, enfim. Tudo mais será acrescentado de forma natural. Então, amiga e amigo, o segredo é esse. O segredo para você receber o Espírito Santo é ser sincera, sincero. Porque se você não for sincero, você pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer nada. Mas se você for sincero, é o que diz aqui no texto sagrado. Olha só que legal. É muito forte esse texto. Diz aqui, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Com os sinceros Deus tem intimidade, trata com intimidade. Que maravilha! Deus abençoe você. Deus ilumine o seu entendimento para que você venha, então, ser abençoado e entrar no reino de Deus e, então, viver na justiça e, naturalmente, ser acrescentado tudo que você precisa e o que Deus quer fazer na sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.